Olá, turma, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui do nosso tema 5, encerrando o processo da hereditariedade, que envolve aí a nossa unidade 5, tá bom? Pessoal, nesse tema 5, nós vamos falar sobre a questão da engenharia genética, né, e a biotecnologia. Então, com base, né, nesse processo de aproveitamento e desenvolvimento da genética, né, com base no que nós vimos até agora, o processo de DNA, identificação dos cromossomos, né, e entender como que funcionam os processos sanguíneos, gerou, né, um processo de desenvolvimento que fez com que houvesse o aparecimento de algumas tecnologias que seriam favoráveis para trabalhar nesta área. Então, com base na biologia, na ciência dos nossos organismos, foi possível identificar alguns projetos, né, que iniciou aí em 1980 sobre a questão de analisar aparelhos específicos para poder fazer exames, né, analisar os organismos, os genes, identificação de DNA e a formação dos cromossomos com base, né, no processo de análise tanto humana como também de origem vegetal e animal. Com base nesse processo, né, gente, de engenharia genética e a biotecnologia, foi possível ter um processo, né, em cadeia de como que é constituído os genes de todos os organismos, né? Então, com base na técnica de DNA recombinante, foi possível automaticamente ter uma análise técnica dessa combinação de ordens, né, promovidas através de construção de moléculas recombinadas, né, como as que envolve o vírus. A gente sabe que o vírus, eles são seres acelulares. Então, nós temos uma imagem aqui da bactéria, aonde, com base nesse processo técnico, né, é isolado aí parte desse material de DNA. Esse outro DNA recombinante, ele acaba recebendo, né, uma parte de inserção de genes que vai ser adquirido e adicionado nessa bactéria. Automaticamente vai gerar, né, inúmeras bactérias desse teor que vão ser responsáveis, né, de utilizar aí em terapias cardíacas para dissolver coágulos no sangue, tratamento com hormônio de crescimento e também automaticamente essas bactérias elas vão ser inseridas e vai ajudar no processo da degradação de resíduos tóxicos e automaticamente esses vegetais eles vão ter uma resistência maior em relação às pragas presentes aí no meio ambiente. Então, com base, né, nessas tecnologias, nesses fatores que podem fazer alteração, é possível identificar e analisar, né, e ajudar na questão do desenvolvimento ambiental. Automaticamente, galera, existe, né, organismos que são com base nesses processos de técnicas, é possível fazer a modificação desse sistema, desses genes, né? Então, através dessa composição, é possível identificar a análise de uma forma geral desse produto, tá? Então, nós temos aí os processos transgênicos que são chamados, né, nessa estrutura por conta dessa capacidade que ele tem de sofrer algumas alterações específicas. Então, no DNA desses organismos são inseridos aí genes, né, de algum organismo de outra espécie e é possível, né, ter a colocação de uma nova produção de uma provitamina, aonde ela vai ser algo que vai ser inserido nessa situação. Em 1978 foi possível, né, fazer essa alteração e sintetizar a insulina humana. Então hoje nós temos diversos, né, inclusive ligado ao processo da saúde, medicamentos, antídotos que passam por esse processo de transgênico, onde é utilizado uma bactéria ou parte desse vírus para trabalhar a favor da salvação de muitas vidas. Então, hoje nós temos aí a busca, né, por essa vacina que vai tentar sanar aí o número de mortes pelo Covid-19. Então, esse sistema passa por uma composição transgênica, aonde é alterada a quantidade de genes e que vai trazer um outro genes de um processo de provitamina ou proviteico bem melhor do que o que se tem de uma forma atual. Então, hoje nós temos as insulinas que elas acabam ajudando aí os processos de quem possui a diabetes, né? Então, acaba ajudando.
Existe também, gente, um outro sistema que é chamado de clonagem, aonde ele pode ser definido como um organismo geneticamente idêntico ao outro. Então, existe o verdadeiro, o natural, mas também existe aquele que é parecido, que foi manipulado de uma forma sintética, tá? Através de um laboratório. O primeiro mamífero clonado em laboratório foi a ovelha Dolly. Em 1996, nesse experimento, pesquisadores retiraram o núcleo esplode do ovocito de uma ovelha, o qual contém seu material genético, e o substituíram pelo núcleo diploide 2N, retirado de uma célula mamária de uma outra ovelha adulta. Assim, o ovocito de uma célula contendo material genético de outra ovelha foi então implantado no útero de uma terceira ovelha, que deu à luz a Dolly. Então aqui, gente, houve a retirada de um sistema e de um outro sistema que uniu em um terceiro sistema para que houvesse a produção do que nós chamamos aí de Dolly, que foi o terceiro sistema. Aqui é um tipo de reprodução, né, laboratorial, que não ocorre de uma forma natural. Tá bom, gente? Então, olha que bacana. Na página 34, nós vamos falar sobre as células troncos e esse processo terapêutico, né? As células troncas, gente, elas têm um papel muito importante porque são células indiferenciadas que têm o potencial para formar vários tipos de células do corpo. Ela pode ser obtida através de embriões, de alguns órgãos de indivíduos adultos ou ainda pode ser originar de células já diferenciadas que são estimuladas, né, em laboratório. Automaticamente, as células troncos têm recebido muita atenção nos últimos anos devido à expectativa, né, de desenvolvimento de novos tratamentos. Então, com base nas células tronco, é possível achar aí, gente, algumas curas, né, para algumas doenças que vem acarretando aí no ser humano. Então, nós temos aí na imagem A o núcleo de uma célula adulta, né, de um paciente. Na imagem B, nós temos esses processos sanguíneos. Na imagem C, nós temos os tecidos, né? Tanto o tecido muscular como o tecido epitelial. E com base nessas informações, é possível determinar a composição do seu ovocito. É importante que ele se encontre na fase adulta e comece a se comportar como um embrião, ou seja, o DNA ele é reprogramado para expressar características da célula tronco que começa a aumentar. Então, automaticamente, essa célula tronco de uma pessoa saudável, ela tem um valor muito grande porque através dela é possível fazer com que haja aí o aumento e a durabilidade desse sistema. Outra coisa importante, gente, é a genética e a sociedade, né? Com base no desenvolvimento da genética, houve o aumento, né, e abertura de governantes de alguns sistemas particulares que dão, né, esse processo como algo de muita importância, que está ligada aí, gente, à genética do meio ambiente. Então, automaticamente, eu tenho uma estrutura muito importante que está focado, gente, na descoberta de novas estruturas. E essa inserção, ela tem um papel muito importante, porque ela acaba trazendo, gente, grandes consequências que são importantes para a sociedade em si. Então, a OGMS e os transgênicos são organismos patenteados pelas empresas que elaboram. Então, aquela empresa que ela tem condição e ela acredita nessa ideia, ela tem total liberdade para trabalhar nesse segmento, lógico, respeitando aí algumas regras muito importantes no processo da caracterização de buscar, né, gente, um novo produto, uma coisa muito importante para o meio ambiente. Tudo que é feito em laboratório deve ter muito cuidado para que possa ter aí, gente, uma busca 100%, seguindo aí, gente, estudos que já foram elaborados nessa área. Então, automaticamente, gente, nós temos um papel muito importante que está ligado aí, gente, à manipulação do material genético. E aí, pessoal, nós encerramos esse tema. Na próxima aula, vamos estar falando um pouquinho mais sobre essas questões, né? Porque é algo ainda que precisa ser muito trabalhado. Existem pessoas que são contra, né, em trabalhar com esses sistemas de forma laboratorial, porque acredita que tudo isso deve ocorrer de forma natural. Mas, automaticamente, o campo vem se alterando de acordo com algumas devastações e alguns processos naturais. Então, hoje, essa é a questão de trabalhar, né,
com sistemas naturais, mas de uma forma um pouco mais elevada, de uma forma um pouco mais laboratorial, vem crescendo, né? E as empresas que trabalham com esse processo de patente de transgênicos, né, de alteração do organismo, também vem aumentando para dar um índice de resistência e aumento, né, de probabilidade desse indivíduo ou desse sistema de ter aí uma exatidão. Tá bom, galera? Na semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema 5 e sanamos todas as dúvidas que forem apresentadas, tá? Muito obrigada e até a semana que vem.